Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a suspensão de 3 ações contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, por improbidade administrativa e que foram apresentadas à Justiça Federal do Paraná em desdobramento das investigações da Lava Jato. As ações tramitam na primeira instância da Justiça, uma vez que não há foro privilegiado nesses casos. Gilmar atendeu a um pedido da defesa do deputado. A suspensão vale até que o STF julgue a ação em definitivo. A decisão também beneficia o ex-senador Benedito de Lira, pai do presidente da Câmara. Em Mato Grosso, o Tribunal de Contas do Estado verificou que os CPFs de pessoas que já morreram foram usados para furar a fila de vacinação. Ao cruzar a base de dados com a do Sistema Nacional de Óbitos de Mato Grosso, o TCE identificou na lista de vacinados do estado os CPFs de 27 pessoas que já estariam mortas. Cerca de 100 nomes aparecem com algum tipo de irregularidade. Agora, o Tribunal de Contas do Estado investiga se essas pessoas furaram a fila da vacinação ou se são simplesmente nomes idênticos. Se for constatado um delito, o TCE vai acionar a Justiça, o Ministério Público e todas as ferramentas para responsabilizar essas pessoas que teriam desrespeitado a fila. No mês passado, a Controladoria Geral da União fez o mesmo cruzamento de informações para saber se as vacinas estão sendo aplicadas nas pessoas certas. Foram encontradas inconsistências em cerca de 50 mil nomes. A CGU está investigando e afirma que, apesar de o percentual de inconsistências ser pequeno, o desrespeito à ordem de vacinação dos grupos prioritários, além de grave desvio ético, pode ocasionar a responsabilização administrativa ou judicial dos envolvidos. O terceiro país com mais mortes por coronavírus, o México, aplicou mais de 14 milhões de doses anti-Covid desde o final de dezembro. Hoje foi a vez do presidente Andrés Manuel López Obrador receber a primeira dose. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, recebeu nesta terça-feira a primeira dose do imunizante da AstraZeneca contra a Covid-19. A vacinação foi feita em um ato público para incentivar os que não querem se imunizar no país. Não há nenhum risco. Não há risco. A vacina nem dói. Não duele a vacuna. Obrador também mandou um recado aos que perderam a data de aplicação da primeira dose. Se a primeira dose não foi aplicada porque estavam pensando sobre isso, quando estiverem no município para aplicar a segunda dose, podem aproveitar para tomar a vacina e proteger a todos nós. Para que se apliquem a vacuna e proteger-nos todos. Terceira nação com mais mortes por Covid-19. Com mais de 212 mil confirmadas, o México iniciou no final de dezembro sua campanha de vacinação. Segundo dados oficiais da última segunda-feira, 14,57 milhões de doses de imunizantes foram aplicadas no país de 126 milhões de habitantes. A Anvisa autorizou o uso de um coquetel anti-Covid em hospitais. A combinação vai ser de uso emergencial em caráter experimental. Por unanimidade, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu a autorização para o uso emergencial do Rencor 2, um coquetel de anticorpos monoclonais contra a Covid-19. Os medicamentos Casirivimab e Indevimab foram liberados para uso somente em ambientes hospitalares por via endovenosa em pacientes acima dos 12 anos de idade e adultos com no mínimo 40 quilos que não necessitem de suporte ventilatório e que tenham alto risco de desenvolver a forma grave da doença. O coquetel ficou conhecido após o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usar a medicação quando foi infectado e desenvolveu a Covid-19 em outubro do ano passado. Segundo a Anvisa, o coquetel apresentou uma redução substancial no número de pacientes hospitalizados e de mortes no caso de infectados sintomáticos e com comorbidade. A combinação de drogas também apresentou uma diminuição da carga viral significativa dos doentes, além de se mostrar eficaz nos estudos laboratoriais contra a variante amazônica.
Belo Horizonte já tem data para a reabertura do comércio. A partir de quinta-feira, comerciantes da cidade poderão voltar a abrir as portas. Academias, bares, restaurantes, praças, parques e shoppings podem retomar as atividades. A decisão foi tomada depois de 3 dias de reuniões a portas fechadas entre o prefeito Alexandre Calil e o Comitê de Enfrentamento à Covid-19. A definição foi baseada na queda dos índices da ocupação de leitos de UTI e também de enfermaria. E nós esperamos que isso continue dessa forma, que os números continuem caindo. Ah, vocês chegaram em todos os números no verde? Não chegamos. Mas os estudos matemáticos demonstram que estamos caindo e os números caem. Missas e cultos presenciais também estão permitidos, desde que sigam os protocolos de saúde. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a taxa média de transmissão do coronavírus está em 0,90. O que essa reabertura vai custar para essa cidade? Nós ainda não sabemos, mas pelo que tudo indica, pelos jovens que estão sendo atingidos, por agora a ameaça de perda de filhos, de primos, de amigos, jovens, de 29, de 28, de 27, de 23, nós não vamos brincar com essa pandemia. Ainda de acordo com Calil, Belo Horizonte é a cidade com a menor taxa de mortalidade entre os municípios de grande porte do país. Clubes, museus, cinemas e teatros serão reabertos em outras etapas. As escolas do ensino infantil para alunos entre 0 e 5 anos de idade voltam a funcionar a partir do dia 26 de abril. A capital era a única da região sudeste do país sem aulas presenciais desde o início da pandemia. A pandemia fez a expectativa de vida da população de São Paulo cair pela primeira vez desde 1940. Segundo dados da Fundação SEAD, o Sistema Estadual de Análise de Dados, em 2020 a estimativa ficou em 75 anos. Em 2020, a esperança de vida ao nascer no estado foi de 75 anos e 4 meses, um ano a menos que em 2019, quando ficou em 76 anos e 4 meses. Para a SEAD, o rápido aumento dos níveis de mortalidade com a expansão da pandemia da Covid-19 em todo o território paulista afetou diretamente os padrões demográficos de longevidade conquistados. O patamar atual de vida média foi o mesmo observado há 7 anos, entre 2012 e 2013. A estimativa é calculada a partir da quantidade de óbitos de uma região, de quantos anos, em média, uma pessoa nascida hoje deve viver, caso as estatísticas de mortalidade não se alterem no decorrer da sua vida. Como em 2020 a mortalidade no estado de São Paulo aumentou 12% por causa da pandemia, isso teve um impacto direto no cálculo da esperança de vida ao nascer. Segundo a Fundação SEAD, a perspectiva de vida desde 1940 sempre aumentou, mesmo em anos com registro de alta na violência ou com o aparecimento da AIDS. Outro efeito da pandemia foi fazer a diferença na esperança de vida entre homens e mulheres voltar a aumentar. As mulheres chegaram a ter uma esperança de 9 anos a mais que os homens, já que o impacto das mortes violentas é maior entre homens jovens. Agora, a esperança de vida ao nascer das mulheres é 6 anos e 7 meses mais alta que a dos homens. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, apoiou a UEFA na oposição ao lançamento da Superliga Europeia, torneio independente criado por um grupo de 12 clubes bilionários do futebol da Europa. A declaração do presidente da entidade maior do futebol mundial foi dada na abertura do Congresso da UEFA na cidade suíça de Montreux, que reúne 55 federações nacionais. And at FIFA, we can only and strongly disapprove the creation. Na FIFA, só podemos desaprovar fortemente a criação desta Superliga, um clube fechado que se distancia das instituições atuais, das ligas, das associações, da UEFA e da FIFA. From the current institutions, from the leagues, from the associations, from UEFA and from FIFA. Infantino também acenou com a ameaça de exclusão dos times da Superliga e os jogadores de todas as competições nacionais e internacionais, ainda que nenhuma medida concreta tenha sido anunciada.
A Superliga Europeia é uma iniciativa anunciada por um grupo de clubes de grande receita do futebol europeu, entre eles Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Inter de Milão e Milan. O presidente da UEFA, Alexander Ceferin, deixou uma porta aberta para a reconciliação com uma mensagem para os responsáveis pelos clubes, na qual disse que ainda há tempo para mudar de ideia. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e obrigada pela companhia. Tchau.